Olá, buscadores da super saúde. Essa é mais uma aula que está sendo feita ao vivo, está sendo gravada para o congresso da super saúde deste ano, cujo tema é remissão das doenças, ou cura das doenças, se você quiser falar assim. Hoje eu tenho um enorme prazer de trazer um colega que mora em Florianópolis, eu estou morando em Garopaba, ou seja, nós somos praticamente vizinhos, e que vai falar sobre uma doença extremamente agressiva, que abrevia a vida rapidamente das pessoas e que talvez possa ter remissão completa. Nós vamos falar sobre diabetes. Quero apresentar para vocês o médico Vitor Azini, que trabalha. Não, vamos fazer diferente, Vitor. Coloca um pouquinho quem tu és e por que tu entrou nesse campo da medicina chamada saúde, a medicina que ajuda pessoas a melhorar a saúde. Olá, doutor Ronald, sempre um prazer, enorme admiração pelo seu trabalho, você sempre me inspirou muito, se poder falar com você aqui é uma enorme honra. Eu comecei nessa medicina justamente porque eu mesmo sofri, apesar de muito mais novo, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha depressão, comecei a estudar muito sobre isso, e por que que eu estava sentindo assim, e comecei a ver que pequenas coisas que eu podia fazer, mesmo em depressão, poderia melhorar o meu bem-estar. E eu pude sair desse momento de depressão lá atrás, alguns anos atrás, mudando alguns hábitos. Eu comecei a estudar o estilo de vida pode fazer pela nossa saúde. E aí, daí que, mesmo sendo me formando na área de oftalmologia, eu busquei fazer nutrologia, fiz medicina do esporte, tirei título, e hoje atuo nessa área para poder ajudar as pessoas a recuperarem a própria saúde através dos hábitos, né? Não quando necessário usar algum remédio, algum suplemento, mas o hábito é o mais importante. Mas você fez a faculdade de medicina tradicional e lá na faculdade de medicina nós não aprendemos nada sobre estilo de vida, sobre isso aí. O que te fez mudar a, essa linha de atenção, essa linha de tratamento, vamos chamar assim, a Na faculdade eu não visão da aprendi nada, né? saúde? Se eu tive 2 aulas de alimentação foi muito. Meu pai é ortopedista também, ortopedista, e minha mãe é nutricionista. E eles lá em casa já tinha esse misto, né, de medicina com nutrição, por isso que os 3 irmãos falam sobre isso, né. Já existia essa mescla entre as 2 áreas na própria nossa casa. Meu pai falava dos casos que ele via no dia a dia, minha mãe falava de nutrição, a importância e tal. A gente começou a ser bombardeado desde o início por causa dessa diferença dos 2. E aí, daí que veio esse interesse. Eu fiz faculdade tradicional, né, de medicina, fiz residência tradicional de oftalmologia, só que no final da residência eu comecei a entender que, opa, não é só isso, eu preciso para um outro caminho para poder ajudar o meu paciente de uma outra forma, não apenas tradicionalmente, mas dar as ferramentas caso ele queira para melhorar outros aspectos da saúde dele. E por isso que eu decidi seguir por um caminho mais alternativo, né? E hoje, como é que você atua? Como é que é teu processo de atuação nessa medicina? Hoje eu atendo pacientes que têm problemas diversos, né? Mulheres, homens, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, com mais idade, e a gente busca sempre trabalhar junto com um médico especialista. Não sou um especialista, não sou um cardiologista, não sou um neurocirurgião, não sou um neurologista, mas sempre atuar de forma a complementar o que aquele médico especialista está fazendo. Por exemplo, um paciente com doença de Alzheimer, ele está acompanhando com o neurologista, está fazendo os acompanhamentos, eu dou um suporte. De que forma? Eu trabalho com o suporte alimentar, eu vejo alguns exames que podem complementar no tratamento daquele neurologista, então faço uma série de baterias de exames, doso de testosterona, doso dos metais pesados, doso a função da tireoide, a função hepática, a função tireoidiana, a função inflamatória, para saber o que pode ser melhorado a demais do tratamento que ele está fazendo tradicionalmente com aquele médico especialista. Então a gente sempre trata o paciente não apenas, eu estou nunca sozinho, sempre com médicos especialistas bem capacitados para que a gente possa melhorar aquele caso específico. Tu chama isso de medicina personalizada, né? É, é.
A gente E personaliza de acordo com o que o paciente precisa, né? Cada um tem um critério, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem um exame bioquímico, né? Que a gente vai ver cada pessoa é diferente. Muitas pessoas precisam da testosterona, outras pessoas não precisam da testosterona. Umas pessoas precisam resolver o seu hipotireoidismo, outras pessoas não precisam resolver. Então, cada pessoa tem a sua particularidade e a gente atua nesse sentido para você melhorar de acordo com aquela indivíduo o que ele precisa resolver. nesse trabalho constante que tu tem muitos pacientes que têm remissão completa. As pessoas já entendendo que cura não é da medicina, cura que Jesus Cristo fazia. Nós ajudamos os pacientes a melhorar até o ponto de ter uma remissão completa e não precisar mais parar de tomar medicamento. Nesse teu trabalho, nessa tua busca de ajudar os pacientes, tu tens muitos pacientes que tiveram remissão completa da diabetes? Tem alguns pacientes que tiveram, não são todos, mas inclusive a própria Associação Norte-Americana de Diabetes, ela mudou a definição dela do que é diabetes, o que significa diabetes, né? Antes de 2021, a American Diabetes Association, ADA, que é a maior organização mundial de diabetes norte-americana, eles falavam que a diabetes é uma doença crônica progressiva. Sempre foi falado isso. É uma doença crônica progressiva. Uma doença que vai aumentando à medida que o tempo passa. É assim que é. Em 2021 eles mudaram. Em 2021 eles falaram que é uma doença crônica que depois de 3 meses sem medicação pode ser remitida, pode entrar em remissão. Remissão é você não precisa mais de remédios, cura. A própria Associação Norte-Americana de Diabetes falou isso em 2021, colocaram no relatório de diabetes. Então a gente não tem tanto problema de falar que isso pode existir sim, desde que sendo bem acompanhado. Eu tenho alguns pacientes que me vêm à memória que foi muito chocante no início, porque, por exemplo, eu lembro de um rapaz da minha idade, ele era de São Paulo, tinha uma esposa que faleceu, 2 filhos, imagina, pai solteiro sem esposa, a esposa faleceu, e fumava, bebia, mas bebia mesmo, mas cigarro, problema dele, e sobrepeso. Ele veio, vendo os vídeos, veio no consultório. No consultório, estava com sobrepeso, resistência periférica à insulina. O que é isso? Quando a insulina, o pâncreas é um órgão do nosso corpo que produz insulina. Quando a gente consome muito carboidrato, muito farinha, esse pâncreas produz insulina. As células beta do pâncreas produzem insulina para tentar pegar esse carboidrato e botar dentro das células, para tirar do sangue. Não quer célula no sangue, e isso produz insulina. Só que chega uma hora que o corpo, de forma adaptativa, começa a resistir a toda essa insulina, começa a criar resistência. E aí ele estava com resistência periférica à insulina. Você pode comprovar isso pelos exames de sangue dele. O teste oral da tolerância à glicose, você toma aquele líquido rico em açúcar, espera 1 a 2 horas no laboratório e mede a insulina e mede a glicose, mostrou que a glicose dele ia lá para cima, ia para 300, 400 tomando aquele líquido. E a insulina também estava muito alta, a insulina subia muito. Muitas vezes a insulina sobe antes da glicose. E ele estava com esse problema. O que a gente fez? A terapia básica. Ele tinha a minha idade, tá? Tem a minha idade. Jejum intermitente, quando ele podia, né? Ele trabalhava muito, então nos horários que ele estava mais atarefado, eu recomendava ele fazer jejum. Então ele trabalhava de 8 às 6. Ele não almoçava e ficava trabalhando sem comer. Aí ele chegava em casa e jantava. Ele tinha uma dieta muito rica em proteínas e gorduras, mas principalmente proteínas. Então, carnes, frango, peixe. Aqui em Floripa tem muito peixe, né? Então, carne, frango e peixe era a base. Ovos, antes de trabalhar, ele comia ovos. Era essa a base da alimentação dele. Ovos têm gordura, ovos têm proteína, carne vermelha, carne de frango, carne do peixe também, rica em proteínas e gorduras também. E não fiz grande coisa em relação à suplementação, não foi. Tá me ouvindo, doutor? Sim, tá, então Ah, é não, muito acho que estava interessante, congelado. continua. Aham. E não fiz grandes mudanças na suplementação, não fiz, nossa, N-acetilcisteína, não fiz nada disso. Fiz o básico, ômega 3, só para complementar ali o consumo dele, o magnésio glicinato, mais o quê?
Era o básico, fiz o básico. E bebia bastante água durante o jejum. Eu recomendava sempre que ele, ao jejuar, qual é a quantidade ideal de água? A quantidade ideal de água para ele não ficar com nenhum problema de hipovolemia, não ficar passando mal, não ficar com dor de cabeça, beber água de forma que a cada 90 minutos ele fosse ao banheiro. Então, se ele tivesse nessa frequência de água, estava bom. E ele fez isso, e até ele foi além. Ele comprou aquele, mesmo ele não sendo diabético, né? Estritamente diabético, tava com o pé na porta, tava chegando lá. Ele comprou um aparelhozinho de diabético, aquele aparelhozinho que você mede a glicose e deixa no braço, você prega no braço. E o diabético ele consegue escanear com o Bluetooth aqui do celular e ver quanto é que está essa glicose em tempo real. E ele comprou isso. E ele começou a acompanhar a glicose dele. E ele via que quando ele saía e comia batata ou comia arroz com peixe, a glicose dele subia. Quando ele saía e comia só carne, ou só peixe, ou só frango, ele quase não subia tanto. Então ele conseguiu acompanhar o feedback na hora ali do aparelhozinho. É o Freestyle Libre. Freestyle Libre, é o aparelhozinho de diabetes. Botava no braço. Ele conseguiu acompanhar a alimentação dele, o que subia, o que não subia a glicose. E ele começou a ver que antigamente, né, antes de começar o tratamento, a glicose dele normalmente ficava, depois de uma refeição, 150, 140, 160. Era o normal dele. E depois que ele começou a implementar uma restrição no carboidrato, inclusive na batata, no arroz, até mesmo nos carboidratos complexos, ele começou a ver que a glicose dele, apesar de subir um pouco depois da refeição, não passava de 120. Não passava de 120 no pós-refeição, e em jejum ficava abaixo de 90. E isso é muito bom para uma pessoa que está pré-diabética, que chega ali nos 100, 100 e poucos em jejum, é, não passar de 90 em jejum é uma coisa muito boa. Ele se sentiu vitorioso, porque ele perdeu peso, ele não deixou de fumar, e apesar de ser muito difícil, ele viu que ele pôde entender que o foco dele naquele momento era a alimentação, ele estava com sobrepeso. Depois de para parar de fumar era uma outra batalha, ele não conseguia lutar duas batalhas ao mesmo tempo. Então ele escolheu essa batalha do açúcar, da diabetes, da pré-diabetes. Melhorou muito a alimentação dele, foi muito mais rigoroso, de forma natural, né? Ele media e via, não é para comer muita abóbora, muita batata, muito arroz. Vou comer mais proteínas. Isso foi uma coisa natural para ele. E ele viu que isso melhorou muito o peso dele, ele melhorou o aspecto físico dele, ele melhorou a energia dele, ele melhorou a disposição dele, ele cuidava com mais energia, de forma que ele pôde se manter nesse peso por muitos anos depois. E isso foi muito bom para ele. Ter um pai com dois filhos com um pai com saúde é muito gratificante para os filhos. Então isso só trouxe benefícios para a vida dele. Depois ele arrumou namorada, não sei se ele casou, mas isso é muito bom. E, na verdade, assim, você acha que as pessoas que estão nos assistindo, que têm diabetes, elas conseguem fazer a remissão só fazendo uma alimentação low carb, com baixo carboidrato e fazendo jejum? Elas conseguem reverter a diabetes? É possível sim, doutor Brunão. É possível sim, porque a base da diabetes é uma adaptação do corpo a um estado hiperglicêmico. O corpo está frequentemente o seu sangue com hiperglicemia, com muito açúcar. A adaptação do corpo é aumentar a insulina para você botar esse açúcar dentro das células. Se você corta na base o problema não é falta de insulina. Seu pâncreas está produzindo insulina. Só que no segundo estágio da diabetes é quando o pâncreas não aguenta mais produzir insulina, aí você precisa usar insulina. É um estágio mais avançado. Estou falando de diabetes tipo 2. A segunda etapa é, nossa, o pâncreas não aguenta mais produzir insulina. Você precisa usar insulina. É um estágio mais avançado. Você tratar o problema dando mais insulina, você está só remediando. Não vai resolver o problema. Agora, tratar o problema diminuindo a necessidade do corpo ter que usar insulina ou produzir insulina, você vai tratar na base do problema. Então, sim, é possível, mesmo que você seja diabético tipo 2, a gente está falando de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é outro problema. É outro problema. A pessoa não tem insulina. Aí você precisa usar insulina. É outra coisa. Mas diabetes tipo 2, que é a grande maioria dos problemas de diabetes são do tipo 2,
Diabetes tipo 1, geralmente a pessoa nasce com esse problema, né, é um problema genético. No 2, a pessoa adquire, é um problema do estilo de vida, especialmente um problema alimentar. A pessoa está, errando na sua alimentação. Por isso que é um problema que vem com o tempo. Você não nasce com um problema de diabetes tipo 2. Você adquire com o tempo, e não é porque seu pai ou sua mãe tem diabetes que você vai ter. Você só vai ter o tipo 2 só vai ter se você tiver os hábitos parecidos. Se você não tiver os hábitos parecidos, se você melhorar a sua alimentação, melhorar diminuir o consumo de carboidratos refinados, ou até mesmo ficar algum tempo, todo dia, sem consumir nenhum alimento, tipo jejum, é possível sim você ter remissão da doença. E você tem alguma experiência já com pacientes diabéticos insulino-dependente que fizeram uma remissão completa e pararam de tomar medicamento? Sim, eu nunca gosto de assumir o caso completamente, sempre trabalho junto com o endocrinologista, para ele fazer a adaptação das doses. Mas tem o caso sim de pacientes mulheres, principalmente as mulheres assim na faixa dos 60 anos. Tem um caso de uma mulher que usava 30 unidades internacionais de insulina, e ela usava de manhã essa dose, porque ela tomava café da manhã, depois do almoço e tal, mas a dose mais importante dela era pela manhã. E aí, junto com o endocrinologista, a gente foi reduzindo a dose. De que forma? Ela foi reduzindo o consumo de carboidratos. Ao invés de comer biscoitinho, água com sal, né? Aquele biscoitinho água com sal, não tem nem água nem sal, é açúcar, é farinha. A gente começou a consumir ali ovos, queijo amarelo. Queijo amarelo tem muita gordura, deixa a pessoa muito saciada. Pode botar um pouquinho de sal, não precisou restringir o sal. E isso foi muito bom porque ela foi reduzindo aos poucos. A gente tem que sempre ter cuidado, a pessoa que está usando insulina, porque se ela usar insulina, e a insulina vai pegar a glicose que está no sangue e vai botar dentro da célula. Se ela fazer o uso da insulina e ela não comer, ela fazer jejum, ela pode ter uma hipoglicemia. E hipoglicemia pode matar. Então é muito arriscado você fazer isso por conta própria, principalmente se você usa insulina. Mas tem até um estudo antigo, da década de 60, um pesquisador, que ele pegou pessoas, não eram diabéticas, tá? Pessoas normais, botaram em jejum, um jejum prolongado de uma semana. Tá? Imagina pessoas normais em jejum de uma semana. Quando você faz jejum, sua glicose cai para 60, 50, uma semana, ficou ali 50, 60, o corpo consegue fazer glicose, né? Então não fica zero. Mas chegou um ponto que o corpo não estava mais dependente da glicose. O corpo fazia a beta-oxidação, queimava gordura para produzir energia, não dependia mais da glicose para produzir energia. E olha que interessante, esse pesquisador, depois de uma semana, ele botou uma equipe médica de anestesista, de paramédicos, botou paramédicos junto e botou no sangue uma via, vocês conhecem isso tudo, depois de uma semana em jejum, esses pacientes com paramédicos ao lado fizeram um drip de insulina no sangue, direto no sangue. Tipo, se o cara tá com a glicose 50, 60 e fizesse insulina, a glicose cai para 40, 30, 20. Pode matar o cidadão. E ele botou paramédicos do lado para justamente, caso esses pacientes entrem em colapso, dá para reanimar e vamos recuperar, vamos dar insulina, vamos dar glicose para recuperar, para salvar eles, a vida deles. Mas imagina, o cara com jejum de 6, 7 dias, drip de insulina, paramédicos do lado. O que aconteceu? Nada. Ninguém apagou, ninguém entrou em hipoglicemia, ninguém morreu, não aconteceu nada. Porque esses pacientes não estavam mais dependentes da glicose. Então, por mais que a glicose fosse lá para baixo, 30, 20, não aconteceu nada, porque as pessoas não dependiam mais da glicose. Então, essa paciente, voltando, que estava com a insulina de 30 unidades de manhã, a gente começou a reduzir o consumo de carboidratos. Ela começou a reduzir o uso de insulina, até que chegou um momento, que a médica dela percebeu que não havia mais necessidade, de acordo com as medidas de glicose, de usar insulina. Ela parou a insulina. Ainda usava
sulfonilureia, eu ainda usava metformina, mas foi diminuindo a dose também. Por quê? Não havia mais necessidade. Ela foi vendo que a glicose dela não era mais 300 depois de uma refeição, era 150, depois foi para 120. Foi baixando de forma considerável. Não é do dia para a noite. Não é uma coisa, nossa, amanhã vai resolver. Não vai. Tem que ter paciência. Por quê? A diabetes é um problema que você adquiriu ao longo de anos. Não dá para você resolver do dia para a noite. Tem que ter paciência. Você tem que recuperar isso ao longo de anos. Você Mas o falou fato é que é possível. no início da nossa conversa, você falou que nem todos conseguem fazer remissão da insulina. Quando que um paciente não tem mais esperança de recuperar a função pancreática e parar de ser diabético, parar de tomar remédio? Depende muito da idade do paciente, depende muito da condição física do paciente, depende muito do quanto de insulina ele está usando. Por quê? Por mais que a gente possa melhorar, muitas vezes não é possível porque o pâncreas já entrou em colapso. O pâncreas já não produz mais. Por mais que você tire a necessidade do pâncreas de produzir, alguma coisa o pâncreas deve conseguir produzir. Mas se o pâncreas já entrou em colapso, é difícil o pâncreas produzir alguma coisa de insulina, é difícil recuperar. Então, qual é o ponto chave? Não sei. A pessoa já teve diversas crises de cetoacidose diabética, a pessoa já tem uma idade avançada, sobrepeso tremendo, às vezes obesa mórbida. E idade avançada, dá para melhorar, mas muitas vezes não dá para tirar. Pelo que eu Talvez percebi, diga. talvez um fator também importante é que a gente acompanha pacientes com diabetes e a gente vê que eles são muito autossabotadores. Eles se sabotam quase todos os dias. Talvez eu acho que o paciente, quanto mais se sabota, quanto mais ele não luta pela sua saúde, menos chances ele tem de poder reverter o processo. Concorda com isso? Concordo. E eu sou o médico que mais nunca tira as esperanças do paciente. Eu nunca desanimo o paciente. A gente tem que trabalhar em favor do paciente. Eu não posso falar nunca que não tem jeito, não há chance. Apesar de dentro da minha cabeça, pode ser que aquele caso ali eu fique bem desesperançoso, mas eu nunca vou tirar a esperança do paciente. Mas infelizmente, no caso da diabetes, é um problema que ele traz, não é agora, é um problema que ele veio lá dos 10 anos de idade, 15 anos, está há 30 anos, 40 anos com ele. Não é do dia para a noite, é uma coisa que está muito arraigada. Tem pessoas que falam: olha, doutor, eu não posso, jejum eu não posso fazer, porque meu corpo não se adapta. Beleza. Quem sou eu para falar que sim, né? Se ele está falando isso para mim, apesar de já ter visto vários vídeos, quem sou eu para falar que ele pode fazer jejum? Então, se o paciente já tem essa crença pré-estabelecida, é a própria crença que vai atrapalhar ele. E dentro do teu processo, em que nível que entra os exercícios, o controle da mente, meditação? Tu falasse bastante em alimentação e suplementos. E os outros recursos para a saúde, como é que tu aplica no teu processo de tratamento? Perfeito, doutor. Eu enxergo assim, ó, se eu falo de uma vez tudo, é muita informação. Se eu faço uma listinha, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. O paciente fica tão pressionado para fazer um monte de coisa que ele acaba fazendo o quê? Nada, né? Isso é muito simples. Você não pode dificultar muito. Eu sempre trabalho com o que é o mais importante, né? Tipo esse caso, o paciente fuma e obeso, alimentação ruim. O que é o mais importante? Ele escolhe. A partir do momento que ele escolheu, eu vou ajudar ele. Então ele não faz atividade física, ele é sedentário, come errado, come mal, besteira. Ele não dorme bem, ele fuma. Tudo é importante, né? Parar de fumar, atividade física, tananã, mas vamos por partes. O que é o mais importante, o que é o mais fácil dele adquirir? Qual é a maçã que está mais próxima para ele pegar? Muitas vezes o cigarro é um hábito muito difícil de tirar de uma hora para outra. Então, muitas vezes, vamos no que é mais fácil. É mais fácil você mudar a alimentação, ou mudar só o café da manhã. Então, vamos mudar só o café da manhã. Mudou só o café da manhã? Vamos mudar o almoço. Mudou só o almoço? Vamos melhorar o sono.
melhorou o sono, vamos começar a ir à academia ou fazer caminhada ou pegar sol. Poucas coisas, né, de passo, step by step, né, de passo em passinho, para que a pessoa possa não ficar sobrecarregada com tanta coisa que ela tem que mudar, que ela não consegue mudar todas as coisas ao mesmo tempo. É assim que eu enxergo, não sei qual a sua opinião. Perfeito. Não, eu acho que é um posicionamento que faz o paciente aderir mais ao processo de tratamento e de cura, né. Vitor, tem aqui muitas pessoas que estão assistindo, milhares vão assistir e que têm diabetes. Qual é a mensagem que tu dá para essas pessoas que têm diabetes e que estão nos assistindo e irão nos assistir? Perfeito, doutor. A pessoa que tem diabetes, que ela está ouvindo aqui essa live, que eu acho que vai ser muito importante, não perder as esperanças. Esse é o mais importante, não perder as esperanças. A própria Sociedade Norte-Americana de Diabetes, American Diabetes Association, falava que era uma doença crônica progressiva até 2021. Hoje ela não fala mais isso. Então, a própria sociedade tradicional de diabetes, que era totalmente contra mudanças alimentares, eles não falavam disso. Hoje eles já entendem que é possível remitir a doença. Remissão é quando você consegue eh, diminuir os seus sintomas. No caso da diabetes, você consegue diminuir os seus medicamentos. Isso é possível acontecer. Só que depende de você, não depende de mais ninguém. Vai depender de um bom comprometimento da sua alimentação. É possível, independente do seu peso, independente da sua idade, é sim possível, desde que você entenda que nosso corpo ele precisa de energia. E a gente consegue energia de duas formas, ou através da gordura, ou através da proteína. Desculpa, ou através da gordura, ou através do carboidrato. Um dos dois. Você não precisa dos dois necessariamente. Existem gorduras essenciais, mas não existem carboidratos essenciais. Nosso corpo consegue sobreviver apenas com carboidratos e proteínas, desculpa, Com gordura e apenas com proteína. gorduras e proteínas, sem carboidratos. É possível? Claro que é possível. Existem pessoas que consomem apenas proteínas e gorduras. Então não perca as esperanças. Assista o congresso aqui do Dr. Ronald, é um excelente congresso. Já participei há alguns anos, né, desse congresso e acho que existe grandes possibilidades de você diminuir a medicação, melhorar a sua glicemia, diminuir a sua insulina. O pâncreas, apesar de ser um órgão muito sensível, ele é muito resiliente. Ele não entra em colapso de uma hora para outra. Precisa de muitos anos, de muita besteira para você comer para ele entrar em colapso. Então, é possível sim. Eu sou o cara que tem mais esperança no paciente. As pessoas são. Eu já vi casos assim incríveis que as pessoas realmente são capazes de mudar a sua vida mudando a alimentação. Brilhante, brilhante mesmo. Eu concordo contigo, assim, na minha experiência também, eu vejo, assim, pacientes que, como tu disseste, assim, por dentro, será que vai dar certo? E eles acabam revertendo, e nenhum era ET, né, era tudo gente que nem vocês que estão assistindo. É. Então, obrigado, Vitor, pela tua gentileza de compartilhar tua experiência, esses ensinamentos, e de dar essa energia para as pessoas entenderem que a cura está nas próprias mãos. Um abraço, Vitor, um abraço para todos e até a nossa próxima aula.